Olá, eu sou o Odilon Araújo e te convido a ficar comigo agora pelos próximos 30 minutos. Está começando Pauta Aberta, nosso telejornal diário aqui na TV Evangelizar. Hoje é sexta-feira, 9 de maio de 2025. A você de casa, sempre ligado com a gente, obrigado pelo carinho da sua companhia. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos então, a partir de agora, com os nossos destaques do programa de hoje. A inflação oficial do país fecha o mês de abril em alta de 0,43%, puxada principalmente por aumentos nos preços dos alimentos e de produtos farmacêuticos. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. A primeira missa do novo Papa, Leão XIV, celebrou nesta sexta, na Capela Sistina, diante dos cardeais que o escolheram, numa solenidade que marcou também o encerramento do conclave. Na homilia, lamentou o declínio da fé nas sociedades modernas. Enem 2025, estão definidas as datas das provas este ano, 9 e 16 de novembro. O ministro da Educação disse hoje que nos próximos dias será publicado o edital com detalhes de como será o exame este ano. O INSS anuncia que vai devolver quase 300 milhões de reais a aposentados e pensionistas que foram vítimas do golpe que causou um rombo estimado aí em mais de 6 bilhões de reais para a instituição. E ainda a tecnologia que ajuda a desvendar os mistérios de um pergaminho encontrado perto do vulcão Vesúvio nos arredores de Nápoles e que aparentemente estava carbonizado. Os pesquisadores descobriram do que os textos tratavam e buscam decifrar outros documentos antigos da nossa história. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. A inflação oficial do país fechou o mês de abril com alta de 0,43%. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. As altas mais expressivas nos preços da alimentação e saúde foram as que mais puxaram para cima os números do mês de abril. Apesar disso, se comparada ao mês de março, a inflação desacelerou. Enquanto em março avançava 0,56%, dessa vez ficou em 0,43%. No período de 12 meses, o aumento ficou em 5,53% nos números do IPCA. Com o resultado agora anunciado, a economia brasileira fica numa posição ainda mais distante do que é considerado o teto da meta de inflação para o país. Meta que segue em 3%, que com margem de 1,5%, ou seja, considerando essa margem do Banco Central, o teto bateria em 4,5% ao ano. O grupo Alimentação e Bebidas, entre os 9 grupos pesquisados, foi o que mais pesou na inflação de abril. Teve alta de 0,82%, com destaques para as fortes altas no preço da batata inglesa, 18,29%, e do tomate, que ficou 14,32% mais caro. O café foi outro vilão em abril. A média no preço do café moído avançou 4,48%. A alta média nos preços dos produtos farmacêuticos, de forma geral, no período, também contribuiu para a elevação dos números da inflação de abril. Em média, produtos de farmácias avançaram 2,32%. Dos grupos pesquisados, houve queda nos preços dos transportes, uma média de 0,38%. Passagens aéreas tiveram registrado um recuo importante de 14,15%. Os combustíveis também ficaram em média com preços 0,45% mais baixos. O cenário atual não se mostra animador para 2025 a partir da análise dos especialistas na macroeconomia do país. Incertezas no mercado internacional, como as sucessivas oscilações nas tarifas de Donald Trump com impactos globais na economia, são apenas um dos exemplos disso. O último boletim Focus, publicado esta semana, ainda antes de confirmada nova elevação na taxa Selic, dessa vez para 14,75%, aponta uma estimativa de que a inflação oficial do país chegue ao fim do ano em níveis mais altos do que os atuais, em 5,53%. No Vaticano, depois de ser escolhido o novo Papa pelos cardeais, o Papa Leão XIV celebrou hoje na Capela Sistina, perante justamente aqueles que o elegeram, a primeira missa dele, a de encerramento oficial do conclave, como principal líder da Igreja Católica.
Nesta sexta-feira, o Papa, nascido nos Estados Unidos, celebrou pela manhã sua primeira missa diante dos cardeais que o elegeram como pontífice. Em sua homilia, ele lamentou o declínio da fé diante de uma segurança diferente daquela que ela propõe, como tecnologia, dinheiro, sucesso, poder ou prazer. Ainda hoje existem muitos cenários em que a fé cristã é considerada absurda, destinada aos fracos e ignorantes. Cenários onde outras seguranças são preferidas, como tecnologia, dinheiro, sucesso, poder ou prazer. Come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere. O pontífice aparecerá no domingo ao meio-dia pela segunda vez na Praça São Pedro para a tradicional oração dominical. O evento semanal costuma ser uma oportunidade para o Papa se expressar sobre os principais temas da atualidade internacional. O Papa de número 267 receberá na segunda-feira às 8 horas da manhã, horário local, a imprensa em uma audiência na ampla sala Paulo VI do Vaticano. A missa solene de entronização de Leão XIV acontecerá em 18 de maio na Praça São Pedro, na presença de chefes de Estado e de governo estrangeiros. Durante esta celebração, Leão XIV receberá os símbolos do poder papal, incluindo o Anel do Pescador. O Anel do Pescador é um símbolo forte do poder pontifício, utilizado no passado para selar documentos. O objeto fica inutilizável após a morte de cada papa. Após a cerimônia, o Papa deverá visitar nos dias seguintes as demais basílicas de Roma, como a Santa Maria Maior, onde Francisco está enterrado, e a São João de Latrão. A escolha do destino da primeira viagem do Papa será acompanhada com grande atenção, pois fornecerá uma indicação adicional sobre a direção que pretende dar a seu pontificado. Em 2013, Francisco surpreendeu ao escolher como primeiro destino a pequena ilha italiana de Lampedusa, porta de entrada dos migrantes africanos na Europa, onde denunciou a globalização da indiferença. A defesa dos migrantes tornou-se então um dos pilares de seu pontificado. De volta aqui ao Brasil, o MEC, o Ministério da Educação, anunciou nesta sexta-feira que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, este ano será realizado nos dias 9 e 16 de novembro. A exemplo do que já vem acontecendo nos últimos anos, agora em 2025, o Enem também será realizado em 2 domingos. E se for mantida a ideia de anos anteriores, no dia 9 de novembro os candidatos terão pela frente 45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa, 5 questões de inglês ou espanhol, outras 45 questões de ciências humanas e a redação. No dia 16 de novembro, terão 45 questões de matemática, outras 45 questões de ciências da natureza. Nos dias das provas, os portões nos locais de exame serão abertos, como de costume, ao meio-dia. Fecham à 1 da tarde. As provas terão início à 1h30. No dia 9 de novembro, com a redação, o prazo para o fim das provas será 7 da noite. No dia 16, provas até às 6h30 da tarde. A nota do Enem pode garantir ao estudante vagas em escolas de ensino superior, públicas ou privadas, no Brasil e também no exterior. O prazo de inscrição para o Enem deste ano vai de 26 de maio a 6 de junho. Hoje, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o edital com detalhes do Enem 2025 será publicado nos próximos dias. Veja a seguir o sábado, que será dia D de vacinação contra a gripe no Brasil. O intervalo é rápido, eu volto já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Abrindo esse bloco, vamos falar de previsão do tempo. As chuvas permanecem fortes no Rio Grande do Sul e também em algumas regiões no nordeste do país. Os outros 2 estados do sul, Santa Catarina e Paraná, ficam com o tempo mais ensolarado. Ao longo do dia, essas instabilidades avançam para a região de Porto Alegre e também para o norte gaúcho, provocando temporais na capital e também deixando a temperatura mais baixa. Em Santa Catarina, no Paraná e em Mato Grosso do Sul, essas instabilidades também conseguem provocar chuva, principalmente no interior de Santa Catarina, onde tem previsão de acumulados bem altos. Na
Na região Nordeste, o tempo continua com pancadas mais irregulares, mas ainda temos alertas para alguns estados, enquanto na região centro-sul do país, principalmente entre Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o tempo permanece bem ensolarado e sem chuva. O INSS anunciou hoje que vai devolver 292 milhões e 600 mil cobrados indevidamente dos aposentados. 292.699.250,33. Esse será o valor que vai ser devolvido aos aposentados e pensionistas que tiveram seus recursos retirados de suas contas para pagamento de mensalidades associativas indevidas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira e o dinheiro começará a cair de volta na conta dessas pessoas na última semana de maio, a partir do dia 26. As devoluções virão precisamente entre os dias 26 de maio e 6 de junho. De acordo com o INSS, esses valores são referentes apenas às mensalidades do mês de abril. É que, apesar das descobertas de fraudes, os descontos vieram em folha de pagamento mesmo após o bloqueio do governo federal, pois era cobrança já automática no sistema. A partir da semana que vem, começa a funcionar no aplicativo Meu INSS um sistema que vai fazer a verificação de quanto foi levado de cada beneficiário do sistema. Segundo o INSS, aproximadamente 9 milhões de aposentados e pensionistas foram vítimas das fraudes. Outros 27 milhões de beneficiários não tiveram prejuízo com a ação criminosa. Quem ficou no prejuízo após informar a fraude terá que esperar um pouco para acompanhar um processo. O INSS fará cobranças às associações e sindicatos que levaram o dinheiro irregularmente. Depois, o valor a ser ressarcido deverá cair automaticamente na conta do segurado. A estimativa do INSS é de que 6 bilhões e 300 milhões de reais tenham sido cobrados indevidamente em mensalidades associativas entre os anos de 2019 e 2024. Amanhã é dia D de vacinação contra a gripe no país. A meta é ampliar de maneira expressiva a cobertura vacinal antes da chegada dos meses mais frios, quando aumenta o número de casos graves de doenças respiratórias. A meta da campanha do Ministério da Saúde, que começou no dia 7 de abril, é vacinar 90% do público-alvo, o que representa aí mais de 81 milhões e meio de pessoas. A vacinação, o dia D de vacinação contra a gripe, vai acontecer amanhã, de forma simultânea, em 4 regiões do Brasil: Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A campanha na região Norte só acontece no segundo semestre do ano por conta do inverno amazônico, que só começa a partir de dezembro. A gente lembra que a vacinação é gratuita e estará disponível em qualquer unidade básica de saúde de todo o Brasil. Mais de 20 grupos prioritários podem ser vacinados, como gestantes e também idosos. Aqui no Rio de Janeiro, a vacinação já foi ampliada para toda a população. A gente lembra que a vacina contra a influenza protege contra as formas graves e também contra as complicações da doença. Após o anúncio da escolha do novo Papa, em Curitiba, o arcebispo metropolitano Dom José Antônio Peruso falou sobre o que representa Robert Francis Prevost, um norte-americano tido como progressista, escolhido o novo líder da igreja. A CNBB também reagiu com alegria à escolha do Papa Leão XIV. Na Praça São Pedro, milhares de pessoas comemoraram o anúncio com abraços, lágrimas e muita alegria. Os sinos tocaram e a atmosfera de celebração mostrou o quanto a igreja ainda é importante para milhões de pessoas ao redor do mundo. Com isso, o mundo inteiro voltou seus olhos para o Vaticano, onde milhares de fiéis, turistas e curiosos acompanharam emocionados o anúncio do nome do novo líder da igreja.
O escolhido foi o cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos, nascido em Chicago, nos Estados Unidos. Ele foi o nomeado bispo há 10 anos e agora assume a responsabilidade de conduzir a Igreja Católica em um momento de desafios e a necessidade de se adaptar às mudanças do mundo moderno. E em coletiva, o arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, falou da eleição. A particularidade desta vez parece-me é que havia uma alegria mais difusa, assinalada por traços de esperança. A eleição ocorreu na segunda rodada de votação, após uma semana intensa de negociações entre os 133 cardeais presentes no conclave. A eleição do novo Papa seguiu uma tendência das duas últimas eleições, de 2005 e 2013, e aconteceu no segundo dia de conclave, confirmando a decisão dos cardeais na escolha feita rapidamente. Se em 2 dias a escolha recaiu sobre o eleito, é porque há uma percepção de fundo, um elemento constitutivo de unidade que se sobrepõe a todas as diferenças. Ao aparecer na sacada da Basílica de São Pedro, Prevost falou em latim, transmitindo uma mensagem de esperança e compromisso. Ele afirmou, abre aspas, queremos ser uma igreja sinodal que avança, que busca sempre a paz, a caridade, sempre estar próxima, principalmente daqueles que sofrem, fecha aspas. Essa fala reforça o desejo de uma igreja mais próxima das pessoas, especialmente dos necessitados, legado deixado por Francisco. Não tenho dúvidas, o legado segue. Não porque os temas eram uma exclusividade de Francisco, mas porque são grandes urgências que a igreja precisa abordar, afrontar e abraçar. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, expressou a alegria ao receber o anúncio e destacou a proximidade do Papa Leão XIV com o Brasil. Um ponto bem aprofundado na coletiva foi o encontro que a presidência da CNBB teve com o Papa Leão XIV em fevereiro deste ano, quando então o cardeal Roberto Francis Prevost ainda era prefeito do dicastério para os bispos da Cúria Romana, na visita anual da CNBB ao Papa e à Cúria Romana. O carinho que ele tem, a preocupação que ele tem para com o Brasil, a admiração que ele tem pelo nosso trabalho, isso nos traz muita alegria, porque ele nos conhece profundamente. Para nós, então, é um grande presente. Mudando de assunto, vamos falar de pesquisa. Recentemente, pesquisadores conseguiram desvendar um mistério que há quase 2000 anos permanecia escondido sob as cinzas do vulcão Vesúvio, na antiga cidade de Herculano, perto de Nápoles, na Itália. A partir das informações contidas num pergaminho encontrado carbonizado, que estava tão danificado que a olho nu parecia que não teria possibilidade de resgatar nada. Graças ao uso da tecnologia, as mensagens foram decifradas. A descoberta foi feita por uma equipe da Universidade Julius Maximilian de Würzburg e a empresa americana Gray Swan Eye, especializada em inteligência artificial. Eles usaram uma combinação de raio-x, uma tecnologia semelhante à que usamos em exames médicos, com um sistema de inteligência artificial treinado especialmente para analisar as imagens. O processo foi bem inovador. O pergaminho foi escaneado por um acelerador de partículas que gerou imagens detalhadas de sua estrutura interna. Depois, essas imagens foram alimentadas em um modelo de IA que aprendeu a distinguir áreas com tinta daquelas sem tinta, mesmo que invisíveis a olho nu. Assim, o sistema conseguiu revelar o texto escondido que antes parecia invisível. O que eles descobriram foi um trecho de uma obra chamada Sobre os Vícios, escrita no século I a.C., pelo filósofo epicurista Filodemo. Essa obra faz parte de uma coleção de pelo menos 10 volumes, abordando temas como arrogância, ganância, bajulação e administração doméstica. Uma das imagens obtidas mostra a inscrição Sobre os Vícios e o nome Filodemo, além de uma possível letra grega alfa, indicando que seria o primeiro volume da coleção.
A descoberta é um marco na arqueologia e na história, pois é a primeira vez que um pergaminho tão antigo foi lido com esse tipo de tecnologia. Além disso, já estão em andamento análises de outros pergaminhos escaneados em laboratórios na Inglaterra e na França, o que promete revelar ainda mais detalhes sobre esse período fascinante da história antiga. É a tecnologia desvendando mistérios do mundo antigo. E são muitas, as respostas a serem encontradas ainda. Gente, Pauta Aberta está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. A qualquer momento, mais notícias nos nossos boletins. Fique ligado na nossa programação. Boa noite para você. Bom fim de semana. A gente se vê.